Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre dinossauros da eletrônica, que é aquela série onde estudamos os componentes antigos que ou não são mais utilizados nos equipamentos, ou se são utilizados é numa quantidade muito menor do que era usado na época deles. No vídeo de hoje nós vamos continuar a leitura do esquema elétrico do televisor RCA de 1968, um televisor a válvula. Hoje vamos estudar os circuitos de imagem dessa TV. Os circuitos de imagem do televisor RCA começam no seletor de canais. O seletor de canais dessas TVs, conforme eu já falei em outro vídeo, é um seletor que tinha um sistema totalmente mecânico para troca de canais. Você girava o eixo dele e ele trocava um conjunto de bobinas dentro. Essas bobinas podiam ser trocadas através de uma chave seletora ou através de um tambor rotativo, dependendo do tipo do seletor. Então você tinha o seletor de chave e o seletor de tambor. Dentro do seletor nós tínhamos duas válvulas. Uma das válvulas, que normalmente ficava mais próximo da antena, chamava-se válvula amplificadora de radiofrequência, porque ela trabalhava com sinais que recém-chegados da antena. Vocês sabem que a antena capta os sinais de TV. Como o sinal das emissoras de TV chega relativamente fraco, então o primeiro estágio tem que dar uma amplificada nele. Era a válvula amplificadora de radiofrequência. Era uma válvula que trabalhava com frequências altas recém-chegadas da antena. Depois o sinal era enviado, depois de passar pelo circuito de sintonia mecânico dentro do seletor, era enviado à válvula conversora, que na verdade era uma válvula de dupla função, era uma válvula osciladora local e misturadora ao mesmo tempo. E dessa segunda válvula sai o sinal de frequência intermediária. O sinal de FI, que ele tem um intervalo de frequências que vai de 40 a 46 MHz. A gente diz que a frequência central dele é 43 ou 44 MHz, mas a faixa vai de 40 a 46, porque nessa faixa nós temos o sinal de vídeo na imagem, o som e, é claro, depois foi introduzido também aqui no meio o sinal de croma. Muito bem. O seletor de canais dos televisores antigos era bem simples. Ele tinha um pino por onde saiu o FI, onde saiu o cabo coaxial blindado, com o sinal de FI de frequência alta. Tinha o pino de alimentação das válvulas, um pino mais B1. É o pino que fornecia tensão alta para alimentar as válvulas aqui de dentro. Um pino que fornecia 6,3 volts para acender o filamento das válvulas. E um pino para fazer o controle automático de ganho, que a gente vai explicar num outro vídeo como é que ele atua nesse tipo de televisor, tá? Então o sinal de FI ele sai, o primeiro que ele passa é por um filtro de 41,25 MHz. Esse filtro aqui, ele dá uma minimizada no sinal de 41,25 aqui, para ele não dar nenhuma interferência na imagem lá na tela, tá? Só que esse sinal ele não é eliminado por completo, ele só é minimizado um pouco aqui, porque depois esse sinal vai ser utilizado. Então a faixa de FI, os sinais de FI que vão de 40 a 46 MHz, esses sinais, essa faixa de sinal vai ser amplificada por 3 válvulas. Cada válvula dessa é uma válvula pentodo, própria para trabalhar com frequências altas. Válvula amplificadora de FI, tinha 3 nos televisores, a V3, V4 e essa aqui é uma parte da válvula V5, porque uma parte dessa válvula está num outro circuito, em outra parte do televisor. E entre as válvulas de FI nós tínhamos as bobinas de FI, que na verdade eram transformadores que você sintonizava nessa faixa aqui, de 40 a 46 MHz. O normal é ter capacitor em paralelo com esses transformadores aqui para fazer a sintonia, mas as capacitâncias internas das válvulas já fazem o papel do capacitor aqui, então não precisa colocar um capacitor que a própria válvula, a capacitância da válvula já serve, tá? Muito bem, então as válvulas de FI amplificam o sinal, os sinais, ou a banda de sinais, e as bobinas filtram o sinal de interferências. Muito bem. Depois de passar pela etapa de FI, o sinal já amplificado, ele vai passar por outro estágio. Vai passar por esse diodo detetor ou demodulador. Por que é um diodo ao contrário? O sinal de vídeo é transmitido por modulação de AM, de amplitude modulada, o som em FM. O vídeo é transmitido em AM e o som em FM. Ou era, né? Hoje em dia é digital. Mas na época disso aqui, ou até pouco tempo atrás era assim. O sinal de vídeo é transmitido em AM, amplitude modulada, e o som em FM, frequência modulada. Então, para o sinal de vídeo, que era em AM,
um detetor de AM, um diodo de germânio, se bem que aqui poderia ser uma válvula de iodo também, tá? Só que nesse aparelho já usava um diodo de germânio, que é um diodo que passava a conduzir com tensão bem baixa, bem menor do que o diodo de silício. O diodo de silício ele precisa de 0,7 volts para começar a conduzir, entre o anodo e o catodo, uma diferença 0,6 e 0,7. O de germânio com 0,2 ele já começa a conduzir. Então o diodo de germânio, em conjunto com esses resistores e capacitores, obtém um sinal composto de vídeo e mais um outro, que é 4,5 MHz. Então quer dizer que depois do diodo vai sair dois sinais. O sinal de vídeo composto, já demodulado, e um outro sinal de 4,5 MHz. Esses sinais são introduzidos nessa válvula aqui, que é uma válvula de saída de vídeo. Ela amplifica o sinal e manda o sinal de vídeo, o composto de vídeo, para o tubo, para o catodo do tubo, para produzir a imagem na tela. E observe que aqui eu tenho uma bobina. Isso daqui, na verdade, é um filtro de 4,5 MHz. O que significa isso? Significa que as frequências menores do que 4,5, que vão de 0 a 4, alguma coisa, passam direto por essa bobina aqui e vão para cá. Agora, o sinal de 4,5 MHz não é transferido do primário para o secundário desse transformador. Eu falei bobina, mas na verdade é um transformador. E aqui você obtém o sinal de FI de som separado do resto do sinal composto de vídeo. Como é que é obtido esse sinal de 4,5 MHz? Aqui tem um processo que tem um nome bonito, chama-se heterodinagem. Ou seja, nesse circuito aqui, o sinal de FI de vídeo, 45,75 MHz, e o sinal de FI de som, 41,25 MHz, esses dois sinais são combinados e a diferença entre eles, 4,5, vem para cá. Essa diferença entre eles, 4,5 MHz, será a segunda FI de som. A primeira é 41,25. Depois ela passa para 4,5 por batimento, com o sinal de FI de vídeo. Tá, pessoal? Não é tão difícil assim como parece para entender. Então aqui eu tenho dois sinais. Eu tenho o sinal composto de vídeo, 45,75, modulando FI. E eu tenho o primeiro FI de som, modulando FI de som, 41,25. O diodo demodulador, ele demodula o sinal composto de vídeo e faz o batimento das duas frequências de FI, FI de som e FI de imagem. E aí a gente obtém a segunda FI de som, que é 4,5, que depois é filtrado e vai para o circuito de som aqui. O sinal composto de vídeo vai ser amplificado por essa bobina e vai até o tubo. Agora, detalhe importante. Conforme podemos observar, aqui em volta da válvula de saída de vídeo, nós temos algumas bobinas pequenas, ó, tá vendo? Ó? Uma bobina com resistor em paralelo, outra bobina com resistor em paralelo no caminho do tubo, e uma bobina que não tem nada em paralelo, uma bobininha, tá, pessoal? Nome científico, essas bobinas que tem um resistor em paralelo chama-se packing coil. Packing coil. Essa daqui que não tem nada chama-se shunt coil. Então, packing coil e shunt coil. Na verdade, todas elas têm a mesma finalidade. Não sei se eu vou conseguir explicar isso direito para vocês, mas é o seguinte. Na época dessas TVs, para você produzir uma imagem de boa qualidade no tubo, era difícil pra caramba. Não como hoje. Hoje em dia você tem televisores ultramodernos, alta definição, high definition TV. Então nos televisores de hoje em dia você consegue uma imagem de excelentíssima qualidade. Na época dessas TVs não. Era difícil você obter uma imagem de qualidade no tubo. Um tubo preto e branco ainda, né? Então qual que é a ideia? O sinal composto de vídeo, ele vai de 0 até pelo menos 3 MHz. Se você quiser mais qualidade na imagem, você tem que esticar essa banda de 0 até 4 MHz, né? Se bem que hoje em dia ela não estica porque tem um sinal de 3,58 que é para croma. Então hoje em dia na prática a gente diz que o vídeo vai de 0 a 3. Mas na época dessas TVs, como não tinha... Essas TVs aqui elas eram preto e branco, elas não reproduziam a cor, então você podia esticar a banda um pouquinho mais, tá? Então, o sinal composto de vídeo que eu pintei de amarelo aqui, ó, o sinal de FI de som está em verde, em ciano na verdade, né? O sinal composto de vídeo eu pintei de amarelo, tá?
Ah, porque você pintou de amarelo? É porque normalmente aquele conector que vai atrás dos aparelhos de DVD, por exemplo, que carregam o vídeo composto, costuma ser amarelo, mas isso aqui foi uma escolha minha mesmo, tá? Não é convencionado isso aqui para esse esquema. Então, essa válvula aqui, ela tem que trabalhar com sinais de 0 a 3 MHz. E vocês sabem que uma válvula, ela não consegue amplificar igualzinho toda a faixa de 0 até 3 MHz. Sempre tem sinais que ela vai amplificar mais do que outros. Por exemplo, os sinais de frequência mais baixa, ela consegue amplificar melhor do que os sinais de frequência alta. Por exemplo, por causa das capacitâncias internas dela. Você sabe que capacitor é assim, quanto maior a frequência, mais fácil para passar pelo capacitor. Então, devido às capacitâncias da válvula, ela não consegue amplificar direito os sinais de frequência mais alta. Já os sinais de frequência baixa, ela amplifica bastante. Então, os fabricantes colocaram essas bobinas aqui para compensar isso. Olha só como é que elas trabalham. Muito bem. Vamos supor que a válvula vai trabalhar com sinal de frequência baixa. Sinais de frequência baixa, a válvula amplifica muito. Então essa bobina aqui, nas frequências baixas, as bobinas têm baixa impedância. Então aqui na placa da válvula, eu tenho baixa impedância de carga. Se eu tenho menor impedância de carga na placa da válvula, ela vai amplificar menos do que deveria. Então quer dizer que devido a essa bobina aqui, ela vai amplificar o sinal de frequência baixa menos do que deveria. E essas bobinas aqui, claro, elas vão compensar isso, elas vão deixar esse sinal passar com mais facilidade ao tubo, porque a válvula vai amplificar pouco. Tá, pessoal? Muito bem. E os resistores em paralelo aqui, eles vão restringir a banda que a válvula vai amplificar menos os sinais de baixa frequência, tá? Muito bem. Então a válvula, devido a essa bobina aqui, ela vai amplificar menos os sinais de frequência mais baixa, tá? Agora, os sinais de frequência alta, aí a bobina tem resistência, tem impedância mais alta. Então aqui é maior a carga na placa da válvula, maior a resistência na placa da válvula. Daí a válvula amplifica mais do que deveria, do que amplificaria normalmente. Então nas frequências altas a válvula, devido a essa bobina aqui, ela vai amplificar mais do que o normal dela. Ela vai amplificar mais, e aí essas bobinas aqui vão dar uma compensada e vão diminuir um pouquinho o sinal que vai para o tubo. Só que na verdade, o que essa bobina aqui faz, além de dar uma reduzida no sinal de frequência alta? Para frequência alta, tem capacitâncias parasitas do circuito. É como se houvesse um capacitor ligado aqui da placa da válvula ao terra e do catodo do tubo ao terra. Ou seja, um capacitor aqui e um capacitor aqui. Que são capacitâncias parasitas do circuito, que para frequência alta são importantes. Ora, se eu tenho dois capacitores em paralelo, eles aumentam a capacitância. Se aumenta a capacitância, isso é ruim, porque aí os sinais de frequência alta tendem a ser tudo por terra. Então essa bobina o que faz? Ele isola a capacitância da saída aqui, da saída dessa válvula com a capacitância do catodo do tubo. Então essa bobina, ela funciona como isolamento, separando a capacitância daqui com a capacitância daqui. E aí elas não têm tanto efeito assim no sinal composto de vídeo. Tá, pessoal? Aqui é a mesma coisa. Essa bobina aqui faz o mesmo. Ela isola a capacitância do lado de cá com a capacitância do lado de cá para as frequências altas do sinal composto de vídeo. Devido a esses artifícios aqui que os fabricantes colocam, a válvula consegue trabalhar e fornecer os sinais tanto de frequência baixa como de frequência média quanto de frequência alta, mais ou menos com a mesma intensidade ao catodo do tubo. E aí você tem uma imagem de uma qualidade melhor do que se não tivesse estas bobininhas aqui. Tá, pessoal? Então essas bobininhas são compensadores das frequências baixas e altas para que a válvula possa entregar ao tubo o sinal mais ou menos com a mesma intensidade. Não importa se a frequência é menor ou se a frequência é maior. Aqui nós temos o controle de brilho, que é um potenciômetro ligado no catodo do tubo. Então aqui você pode aumentar a tensão do catodo, aí o sinal composto de vídeo vai excursionar a partir de um valor mais alto. A gente sabe que valor mais alto significa menos brilho. Ou diminuir a tensão no catodo, o sinal excursiona com tensão mais baixa, e aí você sabe que diminuindo a tensão no catodo, menor é o brilho. Beleza, pessoal? Então o potenciômetro ele ajusta a tensão contínua no catodo do tubo.
Potenciômetro de brilho podia estar na grade de controle? Podia. Só que aqui eles colocaram no catodo. É por isso que existe aqui o capacitor ligado em série com o tubo. Tá, pessoal? Faz um acoplamento aqui, leva o sinal para lá. Beleza? Bom, pessoal, e outra coisa, esse potenciômetro de brilho aqui, ó, além de controlar o brilho, ele faz um negócio chamado restauração de tensão contínua. Porque o sinal composto de vídeo, ele não é uma corrente alternada. Ou seja, ele excursiona a partir de um valor já positivo. Por exemplo, ele vai de 2 a 10, ou de 3 a 15, ou de 4 a 20, ou seja, sempre o valor positivo. Mas quando passa pelo capacitor, ele passa a excursionar, por exemplo, de menos 10 a menos 12, ou menos 5 a mais 20. Então, esse potenciômetro manda tensão contínua para cá, para restabelecer o valor mediano da tensão contínua, e aí o sinal composto de vídeo ele vai sempre excursionar sempre do lado positivo, ele não vai excursionar do lado negativo. Tá, pessoal? No outro vídeo eu vou explicar melhor isso daqui. Por enquanto, esse resistor aqui, além de controlar o brilho, ele faz a restauração da tensão contínua, que é por onde o sinal composto de vídeo vai excursionar. Beleza? E aqui o tubo tem aqui um ajuste de brilho bem sem vergonha na grade screen, tá? Essas TVs aqui não tinha muito o que fazer. Uma outra tensão na grade de foco, a TV preto e branco, a tensão de foco é muito baixa, não é aquela tensão enorme que igual está na TV a cores. E aqui a alta tensão que vem lá do flyback, que vai alimentar o anodo acelerador do tubo. Tudo de TV preto e branco ele trabalha com uma tensão aí em torno de 14 a 17 mil volts, dependendo da TV. Esse aqui é um tubo de 23 polegadas, então esse aqui trabalha com a tensão em torno de 16 a 17 mil volts. Tá, pessoal? Então, é assim que funciona o sinal composto de vídeo. FI, vídeo composto mais FI de som. Aqui só o FI de som, o vídeo composto vai para o catodo e vai produzir a imagem. E as bobinas aqui compensam a faixa de frequências que a válvula tem que amplificar e entregar para o tubo. Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui numa próxima aula. Por enquanto, meu muito obrigado. Inscrevam-se no canal. Por enquanto, meu muito obrigado. Até a próxima.